Olá pessoal, hoje eu vim aqui na Pinacoteca Benedito Calixto, Casa de Cultura aqui acima de mim. Uma casa de época, construída por um alemão. Morou aqui também o Francisco, um homem de negócios que fez uma decoração lindíssima na casa, pinturas. Ele tem uma mistura de arte nouveau, parece um pouco rococó. É linda, tá, essa casa, e tem obras, né, a arte no piso, são 2 pisos, 2 andares. No piso superior tem as obras do Benedito Calixto e no piso inferior tem pinturas, né, pinturas normais. Bom, aqui, gente, aqui eu sei que eu já ouvi casos de assombração nessa casa, tá, nessa casa antiga. Ela teve vários moradores, né, segundo relatos aqui. Foi inclusive um cortiço numa época. Moraram mais de 60 pessoas e aí no fim hoje ela é da prefeitura, é uma casa de cultura, Benedito Calixto, gente, é linda, tá? Mas eu já ouvi relatos, olha aqui acima de mim, eu já ouvi relatos de assombrações aqui, tá? De gritos, pessoas no andar de cima, tá? Mas assim, eu conversei com o pessoal que trabalha aí nunca viu nada, não me relataram nada, tá? Mas eu entrei na casa e eu senti uma coisa estranha, tá? Eu acho que todo lugar muito antigo, que moraram muitas pessoas, tem, né, uma energia que fica. Você não sabe se pessoas morreram na casa, como é que foi, né? Então, eu senti uma coisa estranha, tá? Principalmente no segundo andar, né? No andar de cima, que tem as pinturas do Benedito Calixto, eu senti uma coisa estranha, tá? E muito quente. Além de ser muito quente, eu senti uma coisa meio estranha, tá? Mas enfim, eu vim, vivenciei, entrei, conheci e foi uma experiência maravilhosa. Eu recomendo, tá? Vir aqui conhecer a Casa Benedito Calixto. É linda a casa, tá? Cada cômodo tem uma pintura diferente no teto. O Francisco, né, que fez todas essas decorações, por exemplo, ele tinha as filhas. O quarto das filhas tem uns anjinhos pintados, sabe? É muito bonito, tá? O escritório dele tem, parece que uns cafés pintados. É linda, tá? É imperdível, tá? É na beira da praia, fica no canal 3, canal 4, 3. Vale a pena vir, tá? Conhecer.
alemão. Ele morava aqui no Brasil, só que ele queria uma casa aqui para passar, uma casa de veraneio, né, que se fala. Então ele construiu aqui, por volta da região toda, onde tem esses prédios que a gente vê hoje em dia, tudo eram palacetes. Morar nessa parte da cidade não era comum. Então, primeiramente, foi começando a ter casas a partir desses tipos de palacetes, como tem esse daqui. Quando esse alemão construiu, se não me engano, o nome dele é Karl Francis Dick, se não me engano é esse o nome. Ele passou 3 anos, e a esposa dele acabou tendo um problema de saúde e ele teve que voltar para a Alemanha. Na época a Alemanha com a condição, com a medicina mais avançada, então ele voltou. E vendeu para um barão do café, que é o Francisco da Costa Pires. É uma parte inicial, tem várias etapazinhas. Com o Francisco, primeiramente, ele foi quem começou a fazer esse tipo de restauração. Essa casa, ela sempre teve um estilo muito simples, vamos se dizer. Não tinha muita ornamentação, não tinha essas pinturas por dentro, era mais simples. Era um casarão basicamente todo branco do lado de fora, como ainda hoje é, e por dentro também era bem simples. Não tinha o que se pode ver hoje, que está no estilo Arte Nouveau. Arte Nouveau, só para dar uma inteiradazinha, tem bastante curva, tons de cores pastéis, como você pode ver aqui. Às vezes lembra até um pouquinho do estilo rococó, mas é esse estilo Arte Nouveau. O Francisco foi quem fez todo esse restauro de vitral, essas pinturas aqui também de teto, e do canto ele que mandou fazer. Uma curiosidade é que, por mais que Benedito também fizesse esse tipo de trabalho, ele já fez até numa igreja, por aqui por litoral, esse tipo de mosaico e tal, não foi ele que fez daqui. Muita gente acha que ele tinha ligação com a casa, só que ele sequer talvez tenha passado por aqui. Benedito foi quem teve o nome homenageado, para ser o nome da Pinacoteca, mas ele não tinha ligação com a casa. Foi uma série de trabalhadores que o Francisco contratou que foi deixando a casa desse jeito. Algo interessante também é que os vitrais dali teve algumas reformas e tal, não são todos originais, mas foi a primeira fábrica de São Paulo que trabalhou com vitral no país, foi quem fez. Aquele também? Mas teve muitas coisas que acabou sendo destruída com o passar do tempo, porque a gente vai chegar nessa parte ainda. Essa casa passou na mão de muitas pessoas. Teve várias fases, foi pensionato de mulheres, depois virou até um cortiço, e nesse tempo que virou outro cortiço, muita coisa foi se perdendo. Como que toda essa parte do chão de madeira não é original, porque na época que virou cortiço, as pessoas que moravam aqui não tinham uma posição aquisitiva muito boa, então em época de inverno eles tiraram para fazer fogueira. O quintal do lado de fora também, muitas das árvores foram retiradas também para fazer fogueira. Então essa parte toda aqui não é original. Passou por essa parte de restauro também. Já a mármore da escada esse corrimão também é original, porque parece ele não foi retirado. É até uma surpresa. Ele ainda está aqui porque ele era folheado uma parte dele a ouro. Então era um trabalho muito bem feito de levantar. Mas era um grão de café. Tudo em referência ao que ele fazia na época. Esse deveria ser o quarto dele, então. O escritório dele. Então, pode ter sido uma sala de cozinha também, uma sala de jantar, tudo mais. Mas cada local tinha essa orientação.
Aqui é a Sala das Margaridas. Não se sabe ao certo o que foi. Não se sabe ao certo o que foi. Mas depois dizem que em algum tempo na casa, essa parte foi onde ficavam mulheres, onde aconteceu partos e tudo mais. Esse ano passado eu fui um restaurozinho ali, mas logo tem, em 1903. Passou um pouco tempo, acho que uns 10 anos, e depois o café era um produto muito valioso na época, como até hoje ainda é, mas naquela época era muito forte, principalmente por causa do Porto. Mas acabou tendo, por causa da quebra da bolsa de valores, depois de um tempo também, ele acabou quebrando. E teve que vender essa casa. Por mais que ele gostasse bastante, ele teve que vender. Nesse meio tempo que ela passou a ser um pensionato, e ficou meio largada, e começaram a retirar os vitrás quebrados e tudo mais, e ele consegue se reestruturar, Francisco, e ele recompra a casa, e é nessa fase que ele faz grande parte das reformas, de pintura, tudo que foi quebrado e tudo mais. Passa-se mais um tempo, e infelizmente ele quebra de novo, e a partir daí acabou. A casa foi vendida, se não me engano, para uma família espanhola. E essa família deixou como, se não me engano, deixou largada na mão de um outro cara que na época trabalhava, vamos dizer, com locação de casas. E ele transformou essa casa aqui num tal cortiço. Muitas famílias moraram aqui, mais de 60 pessoas morando dentro de um mesmo lugar, se não me engano, mais de 60 famílias morando aqui dentro do mesmo lugar. E nessa fase foi a fase onde foi retirada a parte do chão, foi danificado várias coisas, e foi o que depois de tempo precisou fazer de reforma, né? Depois que essa família, esse cara saiu, a casa realmente aí passou a ficar largada, por volta de 1940 e pouco já, mas ainda na tutela dessa família espanhola. O cara que comprou acaba falecendo, e os filhos deles, que se não me engano eram 5, é quem fica com a tutela da casa. Fica com o direito da casa, né? Era o deles. Mas é aí que tá. Conforme o tempo foi passando, o prefeito da época, em 1960 e pouco, já por aí, passou um tempo sendo largada, ele adquire a casa, ele passa a querer ter a casa para ser meio que tombada como deixa ele como patrimônio. Mas por conta de ainda ter essa família espanhola como donas, então passou a ter um impasse. Por mais que ela estivesse ali estagnada, teve esse impasse para a cidade ter a casa mesmo. Por quê? Muitas empreiteiras na época queriam transformar esse local, derrubar para fazer prédios, como todas as outras ao redor se transformaram. Hoje em dia é tudo prédio. E aqui não seria diferente, eles também queriam, só que tinha todo esse impasse aí. Essa família acabou não vendendo para empreiteira nenhum, e acabava que estava pedindo um dinheiro muito alto para a época para passar as posses para o Estado. Essa briga correu na justiça por bastante tempo, nessa fase já em 1970, por aí. Correu na justiça, correu, debatendo o que iria fazer, tal, e chegou uma hora que ele simplesmente, por não ter ninguém cuidando e por não ter nenhum avanço, o prefeito vai lá e realmente tira da posse da família e fica meio que congelado, um patrimônio parado. E vai depois definitivamente para a prefeitura, que essa família acaba que eles vão embora. Acho que nem aqui eles estavam mais, os filhos deles já estavam na Espanha. E eu não sei se teve acordo de financeiro, no caso, para dar dinheiro para eles, mas na época eles estavam pedindo um valor próximo se eu não me engano, próximo a 1 bilhão, algo do tipo. E era um valor muito alto, era um valor absurdo. E acaba que por muito tempo que ficou parado, foi pro prefeito. Na posse do prefeito, na posse do Estado, passou a partir da ideia de fazer um restauro e se tornar uma pinacoteca. E foi o que aconteceu. Fizeram o restauro de tudo, por mais que tenha restauro, tentou deixar o máximo original possível, como as pinturas de parede, de teto, vitral, corrimão, escada também. Deixou tudo como
era o mais próximo possível da época, mas teve esse processo restauro. Aí se tornou a Fundação Pinacoteca Benedito Calixto. Benedito Calixto por quê? Ele não tinha ligação, só que ele foi o pintor mais importante da época daqui da cidade de Santos, foi o que mais retratou a cidade. Foi o que mais pintou, ou o único, ou se não um dos únicos, a pintar o Porto de Santos. Então, por dada essa importância que ele tinha, acabou que foi dado o nome dele para a Pinacoteca, para a fundação. Lá em cima é tudo só obra dele, a partir da escada, e lá em cima é tudo obra do Benedito. Por conta que também quem faz parte da fundação também é que tem o direito das postas dos quadros e tudo mais. Então colocaram aqui lá em cima, e aqui embaixo se divide em obras passageiras. Por exemplo, aqui do laboratório do Klaus Mittendorf, ele trabalha com fotografia, parece pintura, mas é totalmente fotografia e edição de imagem. É passageira, há pouco tempo atrás, no dia 15 que passou a ver essa exposição, era de outro artista que trabalha com psicanálise e tal. Então tem essa outra atividade, fica no máximo uns 3 meses e troca. Do lado também, a está sendo exposta a Laje de Santos, que é um parque marinho, e o pessoal tira umas fotos, coloca lá, entra em contato com o pessoal da administração, aí vê, pô, acha bacana o trabalho, coloca. E do lado ali também é do Klaus, toda essa sala, e também aqui embaixo também tem uma que é meio que fixa, esqueci o nome dele, das filhas, né? Você percebe que tem esse desenho como se fosse anjo, né? Menina, anjos e meninas e tal. Tudo tinha um significado que ele mandou fazer. Tá vendo? Era bem muito bacana. E o escritório dele?